Boa tarde, falarei um pouco agora sobre Pierre Menard, autor do Dom Quixote. Pierre Menard, autor do Dom Quixote, é um dos contos presentes no livro de ficções de 1944. Então, trata-se de um texto extremamente humorístico. Nele, né, um narrador comenta sobre uma escriva chamada Pierre Menard, que teria deixado, além de obras conhecidas, outras mais interessantes e subterrâneas, escondidas e inconclusas. E dentre esses textos, ele seria o autor de partes do Dom Quixote, né? Então, Pierre Menard teria vivido entre o final do século XIX e início do século XX. E segundo os relatos, o propósito do autor não seria copiar ou escrever um novo Quixote, mas o original, palavra por palavra. Para isso, né, o Menard ele deveria ter se transformado em Cervantes, deixando para lá os 30 anos de diferença. E é interessante a comparação de dois trechos, né? O Quixote de Cervantes e o de Menard, então feito pelo narrador. Ainda que sejam idênticos, o narrador ele cita duas vezes, a fim de ressaltar as diferenças. Então, a primeira é a verdade, cuja mãe é a história, êmula do tempo, depósito das ações, testemunhas do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Enquanto Cervantes ele teria feito apenas um elogio retórico da história, o Menard ele teria escrito o mesmo texto com outro sentido mais crítico. Então ele resulta de novas conceituações de verdade e de história. E aí os 300 anos começam a aparecer novamente, então indissociável da primeira camada literária. Então, nesse conto, como em outros do mesmo livro, Borges faz o diabo com as ideias do espaço e tempo, então repensando o fazer literário e a própria ideia de literatura. É por isso que ler esse conto ele provoca um tipo de viagem embaralhada no conceito racional e sincronia de verossimilhança narrativa. O Borges ele escreveu Pierre Menard como se colocasse uma ampulheta sobre um espelho e logo depois outro espelho por cima, então elevando a anacronia literária e possibilidades infinitas. O Quixote, que já foi em si uma lupa crítica em torno das novelas de cavalaria, ganhou aqui uma nova lente dimensional, como disse o próprio Menard, né, numa carta de narrador do conto. Todo homem deve ser capaz de todas as ideias e suponho que no futuro o será. Então, um trecho do conto do Pierre Menard, né, o autor do Dom Quixote, do Luiz Borges, ele diz assim, né? Por que precisamente o Quixote? Dirá nosso leitor. Essa preferência no espanhol não seria inexplicável, mas o é, sem dúvida, de um simbolista de Nîmes, essencialmente devoto do Poe, que gerou Baudelaire, que gerou Mallarmé, que gerou Valéry, que gerou Edmond Teste. A carta acima mencionada elucida a questão e o Quixote esclarece Menard. Interessa-me profundamente, mas não me parece, como direi, inevitável. Não posso imaginar o universo sem a interjeição de Poe. Bear in mind this garden was enchanted. Então, né, o conto, ele se apresenta como uma crítica literária sobre o Pierre Menard. Então, é um escritor francês, né, do século XX, que a gente já tinha falado, que teria reproduzido a obra do Cervantes, o Dom Quixote. Então, a sua obra ele foi considerada muito rica em ficção do que a de Cervantes. Então, foi escrita de uma forma idêntica à original, com um tom de ironia, sarcasmo ao longo do texto. O narrador ele afirma que o Cervantes critica as novelas de cavalaria e a realidade da sua época, que é o século XVII, mais ou menos, enquanto Menard se distancia desse passado, causando uma melhoria no texto através da sua reprodução. É isso, muito obrigada. Eu vou deixar também no final o trecho que eu citei durante a apresentação.
Muito obrigada.